Olá, meus amigos, como vos tinha dito, estamos então em casa do José Cabral e vejam o que ele tem aqui. É um Hyundai Ioniq, a versão original, mas sobre o carro vai-nos falar melhor o José, que vos apresento. Olá, José. Olá. Antes de mais, muito obrigado por me receberes a mim e a todos os subscritores do meu canal aqui em tua casa. E olha, começo por te perguntar, fala-me do teu carro antes de mais. Ok, eu sou empresário, eu gastava aproximadamente 150 euros de gasóleo por mês, porque a maior parte dos nossos clientes estão na região da Grande Lisboa e as vezes que eu precisava me deslocar faziam num carro a combustão. E comecei a fazer as minhas contas e a autonomia que eu eventualmente precisava para me deslocar seria na casa dos 50 a 100 km por dia. Andei à procura em 2000, portanto, hoje haveria outras opções, mas em 2000, e optei por este carro. Uma questão do custo, portanto, o preço de compra do carro foi bastante simpático, atendendo também ao incentivo que nós tínhamos de poder deduzir o IVA, e na altura as empresas também podiam receber algum dinheiro do Fundo Ambiental. Então, um veículo que andasse na casa de autonomia entre os 50 aos 100 km para as minhas deslocações diárias. Como tenho garagem no escritório, podia deixá-lo a carregar, portanto isso não seria um tema. Para clientes que ficassem um pouco maior, a distância maior, eu mantive o carro a diesel, mas posso-vos dizer que desde que eu comprei este carro, nunca mais conduzi o carro a diesel. Não quero ouvir falar em carros a diesel, não só pelo barulho, o cheiro, que as pessoas não sabem o que é deixar de haver aquele cheiro a combustível. Há pessoas que adoram o barulho e o cheiro a combustível. Eu detesto o barulho e ter o cheiro a combustível, portanto, eu optei por este carro. Aquela ansiedade dos carregamentos, do ir para qualquer lado e não haver carregador, eu francamente pus no meu mindset que isso eu não iria ter e até hoje nunca tive. Olha, mas diz-me uma coisa, qual é tu escolheste este Ioniq, mas qual é a bateria que tens? Não é de 29 kW? Não, este Ioniq foi o Ioniq que saiu em 2019, que foi anunciado como sendo um carro com uma série de características que foram anunciadas quer pelo importador da Hyundai, quer inclusive em programas de televisão em que informavam quais eram as características do carro. Infelizmente, não se veio a constatar, portanto, um acesso, por exemplo, por 3G ou 4G ao carro, que é o chamado Blue Link, o importador nunca o disponibilizou em Portugal. Pois isso, pelo visto, aconteceu não só em relação ao teu carro, como também outros carros também da gama Hyundai. Por exemplo, o Kauai, tanto quanto julgo saber, também teve o mesmo problema. Pronto, isto foi uma coisa que me entristeceu muito e o desprezo que o importador teve para com o cliente, nem querer saber, apesar de ser noticiado na televisão e estar no próprio site da Hyundai Portugal, em essa informação eles dizem que não. E então, mas pronto, este carro é extremamente confortável, muito, muito eficiente. Eu posso-vos dizer que com este carro o consumo dele é cerca de 12 kW aos 100. Muito bom isso. Isso é o consumo que eu faço. Há quem diga que eu conduzo como um avôzinho, porque eu conduzo em média entre os 90 e os 110 km por hora. Mas tu fazes muitos quilómetros de autoestrada também, não é? Eu praticamente neste momento, aliás, a partir da pandemia, a minha vida mudou muito. Eu vivia em Lisboa, trabalhava em Lisboa, eu continuo a trabalhar em Lisboa, continuamos a ter clientes na Grande Lisboa, a maior parte deles, mas eu agora vivo nas Caldas da Rainha. E como devem calcular, eu tenho que fazer 100 km para ir a Lisboa, 100 km para voltar, aproximadamente. Eu ontem tive que ir às velocidades do Rogério, velocidades da autoestrada. Portanto, eu deixei de consumir 11, 12 kWh para passar a consumir 14. Portanto, este carro é extremamente eficiente, mesmo a velocidades da autoestrada, que são as velocidades do Rogério, são os 120, 125 km por hora, ele consumiu-me 14 kW. Outra coisa muito interessante neste carro, e para aquelas pessoas que têm aquela questão de e depois as baterias morrem. Ora bem, este carro vai fazer daqui a bocado 3 anos. O fabricante
a Hyundai anuncia que este carro tem uma autonomia de 311 km. Na sexta-feira passada, no carregamento, ele apresentou-me 352 km de autonomia. Já consegui fazer 364 km de autonomia incrível. com este carro. Às velocidades da Vozinho. Portanto, nem é às velocidades do Rogério. Olha, quantos quilómetros é que ele tem? 36 mil km neste momento. 36 mil quilómetros. E em termos de degradação da bateria? Zero. Aliás, como eu vos disse, o fabricante anuncia 311 km e eu consigo normalmente fazer 320, 350 km com um carregamento. Em termos de carregamento... Isso, como é que fazes para carregar? Ora bem, aqui surgiu uma outra situação. Eu, como vivia em Lisboa, vivia num apartamento, como a maior parte das pessoas. Com a pandemia, mudei para uma casa que eu tinha de fim de semana e de férias, que fica aqui nas Caldas da Rainha, e o que acontece é que, tratando-se de uma moradia, tenho alguns privilégios que a maioria das pessoas, infelizmente, não têm. Mas tu tens alguma wallbox? Não, eu não tenho wallbox. Então como é que carregas? É com estes cabos que eu aqui Ora vejo? bem, eu tenho um cabo banalíssimo, Certo. que ligo ali numa tomada. Sim. Estamos a falar de uma potência de 2,5 kW, que é o máximo que este carro dá em termos de potência, com a tomada caseira. E usas aquele carregador nível 1 que o carro traz? E uso aquele carregador perfeitamente normal. A tomadinha de casa. E isto é suficiente para as tuas necessidades do dia-a-dia? E isto é suficiente para as necessidades do dia-a-dia. Portanto, estamos a falar de... Como estou o dia todo a trabalhar, o carro está aqui parado, então se está parado está a carregar. Carrega a 2,5 kW e é mais do que suficiente para ir a Lisboa e voltar com os carregamentos que vou fazendo. Uma das coisas que este Hyundai pode ter às vezes problema tem a ver com o aquecimento das baterias depois de um carregamento. Alguma vez tiveste algum problema com ele ou não? Bom, ele neste momento está a ter um problema, que aparece-me uma mensagem a dizer que preciso de carregar o líquido de refrigeração. Constatei que efetivamente o líquido de refrigeração está no nível perfeitamente normal. De imediato fui com o carro à assistência Hyundai e o que eles disseram é que efetivamente tem que se fazer um procedimento no carro, porque o nível está correto, não há problema absolutamente nenhum. E o único sinal que eu tenho é efetivamente este que apareceu agora, ao fim de quase 3 anos, é que apareceu esta mensagem, e aparentemente é uma questão de software. Portanto, Olha, estava-te a perguntar, o teu carro tem 30 mil quilómetros. 36 mil quilómetros. Já fizeste quantas revisões? Esse é outro ponto muito interessante, as revisões. Eu já fiz 2 revisões, e outra coisa muito agradável nas revisões, portanto, as pessoas têm que pensar no todo do carro elétrico. Eu, por exemplo, em Lisboa tenho uma vantagem muito grande. Eu posso estacionar em qualquer sítio e não pago absolutamente nada para estacionar. Não tenho que andar à procura de moedas para pôr nos parquímetros, porque a Câmara de Lisboa, com os carros elétricos, há um acordo com a EML, compra-se um selo anual, custa penso que 12 euros, 15 euros, por aí, é relativamente barato, e nos permite estacionar em qualquer parte de Lisboa. Isso é ótimo. Isto tem a ver com a cidade verde, que é evitar que hajam carros a combustão a entrar dentro da cidade e incentivar as pessoas a ter carros elétricos para entrar. Isso é fantástico. A outra coisa que é interessante são todas as outras coisas que já falámos em termos de empresa, que é, as empresas podem deduzir por completo o IVA do valor do carro elétrico, não paga os outros impostos que os outros carros pagam. Certo. E a outra coisa muito interessante é as manutenções. Este carro paga 60 euros por ano de manutenção. Portanto, dos que refizeste, 3, disseste? 2. 60 euros. Pronto, muito bem. E este carro, à semelhança de outros carros de Hyundai, tem 7 anos de garantia. 7 anos de garantia. E a bateria são 8 anos, se não estou aí. A bateria são 8 anos e, como vocês estão a ver, quase 3 anos depois, mantém a carga. Portanto, não desperdiçou carga nenhuma. Então, diz-me só uma coisa. Qual é para ti o aspecto mais negativo deste carro? Ora bem... Dou-te a hipótese de dar as 3 coisas menos positivas. Uma, podemos dizer que é na altura da compra senti-me defraudado. Quer pelo fabricante, quer pela empresa que me vendeu o carro. Não vamos falar deles, mas pronto, senti-me defraudado, principalmente porque, sendo eu um homem da tecnologia, para mim o Blue Link era fundamental. Como, por exemplo, hoje fomos almoçar, deixar o carro ao sol e prevíamos, estamos a 15 minutos de acabar o almoço, eu podia ter posto o carro com
com o ar-condicionado a trabalhar a partir do restaurante pelo telemóvel, isso não é possível. E nos dias de hoje isto é estúpido não ter. E também é estúpido o importador não pensar nestas coisas. A outra coisa menos positiva que este carro tem é a velocidade de carga. A velocidade de carga deste carro é relativamente lenta. Isto parece um contrassenso com aquilo que eu estava a dizer há bocado, que eu carrego a 2,5 kW. Portanto, se eu estou a trabalhar durante o dia, o carro está ligado e está a carregar, e já vamos ver dos processos de carregamento, estar a carregar a 2,5 é irrelevante. Agora, o problema é quando a gente está em viagem, portanto, se eu tiver que ir daqui para o Porto, a carga deste carro chega ao Porto, que já fiz essa viagem, Lisboa-Porto, com 38,2 kW e chegou ao Porto. Mas a velocidade da vozinho, não? À velocidade da vozinho, certo. Portanto, não passar dos 110 km por hora. A velocidade de carregamento, este carro em pico carrega a 40 kW, é o máximo. Sendo que a maioria do tempo ele carrega a 30. E muito rapidamente, quando está perto dos 60%, 70%, cai para os 22%. Portanto, isso é um handicap deste carro. Seja, não poder carregar mais rápido. Sendo uma bateria pequena, acaba por alongar bastante os tempos. Exatamente. O que é curioso, porque no dia a dia não faz diferença nenhuma. Numa viagem mais longa, nós vamos fazer um teste que é, vou experimentar ir daqui até Bilbao com este carro. Certo. Não sou louco, as coisas estão programadas. Portanto, eu vou fazer um périplo pelo norte de Espanha. Portanto, vai ser Leiria-Bilbao, Bilbao norte ali, La Corunha, e depois voltar pelo Porto e voltar aqui para casa. Portanto, isso está programado para o outono e vamos ver como é que ele se vai comportar. Se eu não vou ter que telefonar ao Rogério para me dar uma mãozinha que fiquei pendurado. Estás à vontade, espero bem que sim. Não sei ainda como é que vou carregar em Espanha. Isso é um assunto. Mas isso há uns vídeos interessantes já no meu canal. Já vi os teus vídeos. Para ver algumas das coisas. Ainda vai haver mais antes de ir à tua viagem. Falas-me da velocidade e é curioso porque a velocidade deste carro é mais lenta do que a versão primeira deste mesmo carro, com a bateria mais pequena. É um contrassenso, até deveriam permitir que pelo menos este carro carregasse à mesma velocidade que o outro carregaria. Mas enfim, são coisas que não percebemos muito bem, a marca lá saberá. Olha, já agora, qual é, para as pessoas também perceberem um bocadinho, qual é a tua formação base? A minha formação base é em engenharia. Muito bem, olha, mas eu gosto muito do teu carro. Aliás, nós conhecemos-nos quando eu estava a fazer um vídeo em Torres Novas. Torres Novas, estavas com o EV6. Estava com o EV6 e estava, aliás, com um problema. Quem ainda não viu esse vídeo pode ir espreitá-lo. Mas a razão que me fez vir aqui hoje à tua casa não foi exatamente o teu carro, que é bastante interessante e que um dia, se calhar, até podemos experimentar para o meu canal, mas foi porque tu, na altura, disseste-me que tu decidiste dar o passo seguinte quando compraste o carro elétrico. Exatamente. Foi passares à instalação dos painéis solares ou fotovoltaicos. Não é? E então, fala-me um bocadinho disso. Se calhar, começa por me dizer, tu tens aqui este cabo. Exatamente. E liga-lo ao teu carro. Normalmente o teu carro fica aqui estacionado, não é? Exatamente. À porta de casa. E este cabo liga-lo aonde? Numa tomada. Vamos aqui ver. Uma tomada normal. Uma tomada perfeitamente normal. Que a única coisa que pode ter eventualmente é por causa das condições climatéricas. Tem algum tipo de... Tem uma proteção IP68, acho eu. Para aí. E tive uma outra preocupação, foi comprar uma tomada que aguentasse bastante bem o sobreaquecimento da tensão. Okay. Portanto, a preocupação que se tem que ter com uma tomada que vai alimentar um carro elétrico é que os fios têm que estar devidamente dimensionados, portanto, a grossura dos fios, e que a tomada aguente temperaturas. Portanto, não derreta, não entra em curto-circuito, porque a temperatura que vai passar aqui... Isto é um bocado como ligarmos um aquecedor em casa. Um aquecedor em casa tem aproximadamente 2 kW. Aqui vamos ter 2,5 kW. Mas é muito, muito próximo de um aquecedor que possamos ter em casa, ou qualquer aparelho que tenha esse tipo de consumo. O que eu fiz foi ligar... o cabo do carro, aquele cabo que eu mostrei há pouco, que é o cabo de carregamento doméstico, não chegava ali, portanto eu arranjei esse cabo, montei-o e, portanto, faço a ligação aqui. E consegues fazer um carregamento a 2.5? 2.5. Isso normalmente 2.5 kW são cerca de 12 amperes. Isso significaria que, portanto, isto
é a potência que normalmente toda a gente tem em casa, aliás, Toda a gente. mais do que isso, e sendo alimentado pela rede. Mas tu, no caso, foste mais longe que isso e fizeste então a montagem dos painéis fotovoltaicos. Tu quantos painéis é que tens? Eu neste momento tenho 6 painéis fotovoltaicos, portanto eu passo aqui a explicar um bocadinho. Eu tinha um consumo de energia na casa dos 60 a 90 euros por mês. E uma das coisas que me passou pela cabeça, bom, como é que eu posso baixar este... Não é baixar o consumo, mas sim baixar a fatura. Baixar o valor pago mensalmente. Portanto, e aquilo que eu imaginei foi, ok, quanto é que a casa precisa para viver? Ou seja, todos nós temos equipamentos dentro de casa. Televisões, frigoríficos, micro-ondas... coisas que estão ligadas à computadores, corrente exatamente. e que estão a consumir energia. Eu comprei um Shelly, montei no quadro elétrico e o Shelly está a consumir, portanto não é o Shelly, mas a casa está a consumir cerca de Espera, 200... explica lá às pessoas o que é o Shelly, que senão... Vamos ver. Então, mas espera, já me vais mostrar, temos aqui o quadro mesmo aqui à porta, não é? Mas no fundo o Shelly é uma... É um medidor de consumo. Não, tem um aparelhozinho pequenino. É como se fosse um contador de eletricidade. Exatamente. Serve para outras coisas, mas eu também- estou a usá-lo basicamente só para medir o consumo. O medida o consumo. Pronto, já agora, antes de passarmos para a frente, só para meter inveja aqui quem está, vejam aqui a paisagem que o José tem quando sai de casa. Há pessoas que merecem ir para o inferno e depois há pessoas que têm, como o José, paisagens destas. Portanto, se ele for para o inferno, já viveu o céu aqui na Terra. Muito bem. Então vá, mostra-me, por favor. Deixa-me explicar-te aqui uma situação. Portanto, eu comprei o Shelly, foi para tentar perceber quanto é que a casa precisava. Sim. Portanto, a casa precisa de aproximadamente 200 watts. Portanto, 200 watts, se nós tivermos um painel de 350 ou de 400, um único painel é suficiente para fazer o stand-by da casa. Só que eu tinha um motor, que é o motor ali do tanque de água, e então esse motor consome aproximadamente entre 500 a 700 watts. Portanto, eu já precisaria dos 200 mais os 700. Então, bastariam 2 painéis. Mas tu querias usar esta exposição solar fantástica para também poderes carregar o teu carro. Só que eu quis ir mais além. Então, porquê que eu não posso usar o sol que está aqui todo o dia a alimentar aqui as telhas da minha casa, que não produzem nada, por enquanto, não poderia eventualmente pôr a carregar o carro. Então fiz as minhas contas, se o carro gasta 2.5, vou montar aqui uns painéis que me produzam 3 kW. Portanto, e foi isso que eu pensei, concorreu ao Fundo Ambiental, foi aceito. Okay. Já agora explica sumariamente como é que isso funciona. Se é que consegues, para quem tem algum receio que seja uma coisa muito burocrata... Bom, há aqui algumas coisas que eu chamo a atenção das pessoas. Como devem calcular, todos nós recebemos cartas dos operadores de energia a proporem-nos painéis solares. A Galp, a EDP, a Iberdrola, todos eles nos propuseram painéis solares. É bom, estes negócios são bons para quem não tiver capacidade de investir, porque eles o que fazem é diluem o valor da instalação e do custo dos painéis ao longo de vários anos. Quem tem alguma disponibilidade financeira, que eu nesta altura tinha, optei por não ir por esse caminho, porque os painéis que eles fornecem são menos eficientes que aqueles que nós podemos encontrar no mercado. Normalmente são painéis de 300 kW, no máximo 400, e hoje em dia há painéis no mercado na casa dos 300 e poucos euros. Qual é a marca dos teus painéis, agora, sabes? Não me recordo. A gente já pode ver em alguns que estão ali. Os meus painéis são de 500 watts cada um. Já há painéis de 650 watts. E o que nós temos que ter em linha de conta, portanto, eu comecei por explicar quanto é que a casa gasta em stand-by, quanto é que eu precisaria para redimir o consumo máximo da casa, que seria mais ou menos 1 kW, 1 kW, mas eu quis ir mais além, que era não gastar dinheiro nenhum com o carregamento do carro e quis ir até aos 3 kW. Então, há que ter em conta também uma outra coisa, que é qual é a área de telhado que nós temos e a exposição do telhado, porque é conveniente que ele esteja virado a sul e que haja espaço suficiente para pôr lá os painéis em cima. Claro. Portanto, eu tive que procurar uns painéis que tivessem umas dimensões adequadas para os 2 telhados que eu tenho. Podemos ver aqui os telhados. Sim. Portanto, eu tenho 2 sistemas de telhados aqui em casa. Temos o telhado do topo da casa e depois temos um telhado que tem aqui neste telheirozinho
que percorre a casa toda. Aqui é onde tu tens, teoricamente, tens normalmente 3 painéis, não é? Aqui, neste momento, estariam aqui instalados 3 painéis que neste momento não estão. Neste primeiro telheiro aqui? Neste primeiro telheiro, porque a casa esteve a ser pintada. E depois, por cima no telhado, depois eu vou-vos fornecer uma fotografia, tenho mais 3. Certo. Que eu agora irei colocar mais um quarto painel. Ok. E então, como é que fizeste? Tu, para te candidatares, tu foste tu ao mercado procurar os melhores painéis, compraste? Sim, o que eu fiz foi procurei na internet, procurei fornecedores de painéis solares, encontrei uma empresa em Ancião, posso dizer que é a Solar Shop, todas as pessoas podem Que consultar. podes dizer tudo o que quiseres, não há censura neste meu canal. Os senhores da Solar Shop foram também impecáveis. Eu não tenho capacidade física para andar em cima do telhado, então pedi a eles que me sugerissem aqui na zona de Leiria um instalador. Eles sugeriam Solis Energia, que são uns rapazes impecáveis, fantásticos, e com eles combinei, olha, os painéis que eu quero são estes, com esta eficiência, a dimensão do inversor, portanto, os painéis produzem corrente contínua, vamos ter que transformar essa corrente contínua em corrente alternada. Agora vamos ser geeks mesmo acerca da coisa. Força, diz lá. Portanto, vamos ter que transformar a corrente contínua, que é aquilo que os painéis produzem, em corrente alterna, porque em nossas casas nós usamos a corrente alterna, portanto, a chamada AC, e a outra é a CC. Portanto, e eu precisava de um inversor, tinha 2 hipóteses, ou punha inversores no telhado, são os chamados microinversores, ou punha um inversor central. Há vantagens e desvantagens. Os microinversores são aqueles que estão mesmo nos painéis, não é? O problema dos microinversores é que se houver um problema qualquer, temos que ir lá acima ao telhado resolver o problema. O inversor tem vantagens. Não vamos agora entrar por aí, porque o nosso tema é outro. Eu optei por procurar um inversor que aguentasse, produzisse os 3 kW de saída. Tem, acho que, a capacidade de 3,8 kW de entrada. Porque esta discrepância é que eu posso ter a produção solar a dar-me 3,8 e eu garanto uma estabilidade nos 3 kW. Portanto, basicamente é isso que a gente procura aqui. Por isso, agora, além dos 6 painéis, vou acrescentar um 7º para ter esta... Passa uma nuvem, passa uma coisa qualquer, há uma diminuição de luminosidade e eu tentar ter sempre estabilizado os 3 kW para não estar a me preocupar que a minha esposa vá ligar a máquina de lavar roupa e o carro fica abaixo e eu tenho aqui buscar energia à rede, portanto, ser completamente autónomo em termos desse consumo. Para clarificar, os fornecedores que ainda há pouco falaste, EDPs, Iberdrolas e Endesas, Galpos, eles oferecem um pacote que tratam disso tudo, tu é que decidiste ir ao mercado fazer. Pronto, exatamente. Adquiriste os painéis e depois? Esta casa, tanto é de 2000, ela não estava preparada para receber painéis solares. Portanto, o que eu imaginei foi, ok, como é que eu vou arranjar maneira de ter os fios dentro da parede, não andar aqui com tubos por fora, fios pendurados, portanto, idealizei, portanto, tem a ver também com a formação que as pessoas têm, claro, ou a capacidade de fazerem bricolagem, e expliquei aos pintores e às pessoas que vinham montar, olha, eu quero um rasgo na parede que vem de dentro do outro telhado, vai entrar dentro deste telhado, dentro deste telhado vai sair um rasgo que agora hoje já está pintado, não se vê absolutamente nada, portanto, isto ainda acabou de ser pintado, portanto, falta pôr aqui uns candeais, mas algures aqui neste pilar amarelo está a passar em um tubo que não se vê, e agora aqui dentro de casa, que a casa ainda por dentro ainda não foi pintada, vamos ver que há aqui uma passagem de um tubo, vê-se aí que a parede tem uma ligeira diferença, e agora a casa também não estava preparada para ter um inversor muito grande, e aqui está um inversor, a máquina que faz a conversão, portanto o tubo vem do lado de cima, entra aqui, este tubo traz estes 2 cabos, o vermelho e o preto, portanto o positivo e o negativo, entram dentro do inversor. Quanto é que está a produzir neste momento os 4 painéis? Os 3? Só estão 3 painéis, neste momento está a produzir 1,2 kW. Ok. Aproximadamente. Ou seja, tu neste momento estás a precisar de eletricidade da rede para pôr a casa a funcionar, ou não? Nada, zero. Eu neste momento estou a injetar energia para a rede. A maior parte do tempo, eu estou sempre a pôr a energia no tempo. Se o carro não estiver a carregar, a maior parte da energia vai parar à rede. Olha, este é o teu contador, tu tiveste a fazer alguma alteração no contador? Não, isto não é o contador, isto é o quadro elétrico. Quadro elétrico, desculpa. No quadro elétrico. O quadro elétrico só tem aqui o tal Shelly. Este aqui é o tal Shelly, que tem aqui umas pinças, tem 2 pinças, uma de entrada e outra de saída, que estão ligadas nos cabos,
que entram da rede e está ligado neste cabo. Mas no Quadrilight fizeste alguma alteração para além de pôr esse Shelly? Sim. Aqui do inversor levou aqui este diferencial duplo, portanto de duas fases, e depois tem aqui mais um disjuntor. Portanto, basicamente é isto que aqui tem, mas isto o pessoal da Solar Energy tratou de montar isto tudo. E como veem, isto é um quadro que existia, está aqui montado. Basicamente o espaço que ocupa é muito pouco face àquilo que uma Se pensarem que isto é a minha mão, tem um palmo. 20 cm, mais coisa menos coisa, por 30, 35 cm. Não é basicamente, nada de extraordinário. E depois fica aqui metido dentro do quadro. Olha, diz-me só mais uma coisa, antes também de me mostrares lá em cima os painéis, estávamos a falar, portanto, não sei se podemos perguntar, qual foi o valor de investimento que fizeste? Aproximadamente 3.500 euros. 3.500 euros. Não chegou. Desses 3.500 euros... Atenção, 3.500 euros com o equipamento e a montagem. Certo. Sendo que estes 3.500 euros foi para pôr 3 kW. Exatamente. E desses 3.500 retira-se o IVA, portanto o IVA sai fora, ficam 2.600 para aí, e desses 2.600 o Estado dá-nos 80%. Ou seja, estamos a falar de que tens um custo de 520 euros mais o IVA total Mais o IVA total. Mais o IVA total da aquisição. Ou seja, para quem achava que o valor de 3.500 pode fazer soar alguns alarmes, 3.500 é muito dinheiro, mas afinal, no final de contas, foram 500 mais o IVA dos 3.500 no total. Tens estes painéis há quanto tempo? Estes painéis tenho desde março, abril. Março-abril. Desde março a abril, desde março até agora, quanto é que tens pago ao teu fornecedor de eletricidade? Essa é uma coisa muito interessante. E como eu comecei a produzir, eu pagava entre 60 a 90 euros de energia aqui em casa. O consumo é o mesmo ou mais. E as últimas faturas, uma foi de 14 euros e outra foi de 15. Ok. Isto porque ainda não está otimizado. Porque quando eu conseguir otimizar, se calhar eu não vou pagar nada. Então, pelas tuas contas, este teu investimento estará pago ao fim de quanto tempo? 8 meses. Ao fim de 8 meses, teoricamente, já estarás a poupar de forma absoluta, com o carregamento do carro? Sem pensar na poupança que eu estou a carregar com o carro. Pronto, aliás, estás a falar desse valor já incluindo que carregas o carro em casa. Se a gente pensar que eu gastava 150 euros por mês de gasóleo, que não é muito, mas é só para as voltas que eu dava em Lisboa para ir às reuniões que tinha. Passei de 150 para 50. E neste momento eu praticamente não gasto dinheiro nenhum com a energia do carro. Certo? É isso. Portanto, dos 14 euros, se eu tirar os 50... Certo? É isso. Fica com o saldo negativo. Ficas com o saldo negativo. E tu ainda não estás a vender à rede? Não estou ainda preocupado com isso. Pronto, mas é uma possibilidade que é uma possibilidade que se tem. Eu neste momento estou a tentar... Permitirá otimizar o teu investimento ainda mais. Exato. Mas mesmo um investimento que as pessoas tenham retorno em 8 meses e que isso. tem um tempo de vida de aproximadamente 20 anos... Qual é a garantia destes painéis? Estes painéis têm 5 anos de garantia. Certo. E a durabilidade prevista são 20 anos. Que tipo de manutenção é que precisam? 0. Não precisas de lavar, não precisam de ser retirados, a cabelagem, como é que é? Não, a gente já vai ver. A cabelagem é perfeitamente normal, é um cabo próprio para estar no exterior. Portanto, imaginem o que é uma pilha. Uma pilha de 1,5 volt. Se eu quero ter 3 volts, o que é que eu faço? Eu agarro na pilha de 1,5 volt, junto outra pilha de 1,5 volt e passo a ter 3 volts. Certo. Se eu quiser continuar a somar voltagem, meto-lhe outra pilha. E assim sucessivamente. Estes painéis são montados em série. Portanto, temos o primeiro painel, tem lá um fio. Esse fio que está no mais passa por dentro da estrutura do painel, passa para outro painel, desse painel passa para outro, desse painel passa para outro, e é um bocado como uma pilha. A gente na ponta da ligação em série da pilha tem o positivo, na outra ponta vamos ter o negativo. Portanto, nós temos um cabo que liga numa ponta no positivo e na outra ponta da linha dos painéis vamos ter o negativo. Portanto, a ligação é em série. Portanto, de um liga ao outro, do outro ao outro, do outro ao outro, e no fim, na ponta do primeiro painel temos o positivo, na ponta do outro painel temos o negativo. Certo. E esses dois cabos são aqueles que a gente viu há bocado ali, que era o vermelho e o preto. Certo. Tu, quanto tempo é que demoraram para pôr estes painéis? 2 dias. 2 dias. Pronto, não te 2 dias, não contando com o rasgo que eu necessitei na parede, certo. Porque, como eu disse, eu não queria os fios por fora da casa, queria isto com um ar homogéneo,
Não queria uma coisa que ficasse feio. Podia-se pôr uma pequena caixilharia, mas podia ser uma calha, assim. um tubo. Mas eu quis tudo dentro da parede, tudo pipi, ainda para mais ia pintar a casa, portanto aproveitei. E fizeste tudo isso. Olha, tu, como me disseste há pouco, por razões de manutenção da tua casa, tiveste de tirar 3 painéis. Podemos ver os painéis que temos ali para podermos ver o tamanho deles? Podemos. Portanto, eu como mandei pintar a casa, portanto, uma das coisas que nós fizemos é que temos de ter algum cuidado. Isto é material frágil. Frágil no sentido não é para as pessoas andarem com os pés em cima deles. Como isto estava em cima do telhado e precisava de se pintar as paredes, eu pedi à Sol Energia que me viessem cá retirar os painéis. Apesar de eles já estarem montados, e é necessário que eles estejam montados porque é preciso a evidência de que nós montamos mesmo o sistema. Certo. Isso era o que tu queres que me Portanto, nós para concorrermos, fui eu que fiz tudo. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Portanto, existe uma página existe o fundamental.pt, é o fundamental.pt. Portanto, precisamos nos reunir de alguma documentação. As documentações são as não dívidas da pessoa que está a propor-se concorrer, nem à Segurança Social, nem às finanças. Tudo isso é obtido online? É tudo obtido online. Portanto, o formulário é também preenchido online. Depois precisamos de alguém que esteja certificado na Direção-Geral de Energia para assinar o projeto. Portanto, isto está completamente fora disto. Portanto, essas pessoas trataram de tudo. Eles só me devolveram os documentos e fui eu que submeti todos esses documentos no Fundamental. Portanto, é relativamente simples, é preencher um formulário. Tem ali algumas características que é preciso perceber um bocadinho da parte técnica, mas nada por aí além. No sentido de dizer quantos kilowatts é que estamos a produzir, qual é a marca e o modelo dos equipamentos. E pronto, é submeter essa documentação toda e esperar. Portanto, foi já aprovado, portanto, tenho a situação aprovada, portanto, estamos a falar, penso que hoje é dia 26 de julho. Já tenho lá como estando sendo aprovado, está à espera só da autenticação de não dívida, para poderem fazer a transferência de dinheiro. Penso que agora em agosto, portanto, desde março a agosto é o período que são muitas candidaturas, são milhares de candidaturas. E ainda por cima tivemos um ano diferente por causa do Orçamento de Estado. Pode ter havido exatamente. Pode haver alguns lembro que estamos a filmar este vídeo no dia 26 de julho de 2022 e hoje ouvi uma notícia que foram feitas uma dotação de mais 10 milhões de euros para privados, para estas coisas, e que podem se candidatar até final de outubro. Pois. Olha, diz-me também só mais uma coisa. Tu, para produzir esta eletricidade, que no fundo produzes, não precisaste de nenhuma licença especial. Não. Porque há um limite a partir do qual precisarás. Eu não sei exatamente qual é esse limite, mas para um produtor doméstico normal, mesmo que queiram pôr aqui uma wallbox, em vez de estarem a carregar o carro a 2.5, aquelas pessoas que têm mais ansiedade na velocidade de carregamento, atenção que há inversores trifásicos, que podemos ir até aos 11 kW de carregamento, e posso-vos dizer que 11 kW de produção de energia não é preciso plano nenhum especial. Portanto, um produtor doméstico penso que pode ir a quase até aos 30 kW. Portanto, sem problema absolutamente nenhum. Para mim, esta é a minha realidade, é o suficiente para aquilo que eu necessito e para o investimento que eu queria fazer e o valor que eu tinha disponibilizado. Se amanhã quiseres trocar de carro e teres vai um acontecer. E quiseres comprar um carro que permita velocidades de carregamento mais rápidas mesmo, se quiser, tendo uma bateria maior, se calhar precisarás ter 11 kW. Que tipo de 11, 7 é o comum hoje em dia, 11 já há muitos e já há alguns até com 22 de corrente alternada. Em termos de alterações que aqui tens que fazer no teu sistema, o que é que precisas? Ora bom, aqui há uma situação que nós temos que ter em atenção. Eu tenho uma limitação física nos telhados que tenho. Portanto, eu não posso aumentar com esta casa a área do telhado. Certo. Portanto, a área é esta, não dá para crescer mais. Nós temos que pensar na eficiência. Se vamos pôr painéis virados ao oeste, se compensa ou não compensa. Eu tenho uma grande exposição, porque portanto, o sul é mais ou menos nesta direção, mais ou menos para onde o Rogério agora está a apontar. O oeste fica ali virado para a zona do mar, para aquele lado. Portanto, o que é que acontece quando nós viramos os painéis para o oeste? Vão ter uma produção muito menor durante a manhã, porque o sol nasce a este, passa pelo sul no seu
ponto mais elevado e vai-se pôr a oeste. Portanto, o espaço que eu tenho neste momento para pôr mais painéis, sem ter sombra nenhuma, seria o telhado de oeste. Já não te compensa o investimento para aquilo Pode que vais não fazer. compensar um investimento. E depois temos outra coisa. Por exemplo, se eu quiser ter 11 kW, portanto, as tomadas, no máximo que podem eventualmente dar são 3,5 kW. Precisarias de um adaptador, não é? Precisarias de um Precisaria de mais painéis e precisaria de mudar o... Mas tu com estes painéis, quanto é que consegues, não querendo carregar com a tomada tradicional, quanto é que consegues pôr a carregar para um carro? Tens 2.5, há quem pode... eu, por exemplo, em casa tenho 4.5 a carregar no meu carro, com... Atenção que tens 4.5, deves ter uma wallbox. Tenho um wallbox, sim, Pronto. claro. O máximo que uma tomada consegue dar... São 16 amperes. São 16 amperes, o que dá, vezes os 220, dá aproximadamente 3.5 kW. A partir daí entramos em um ponto de fusão, ou seja, a tomada pode começar a derreter. Certo. Portanto, criarem um curto-circuito ou um incêndio dentro de casa não é uma boa ideia. Não, de todo. Portanto, não façam isso. Portanto, a responsabilidade daquilo que eu estou a dizer, cada um tem que analisar o seu caso. Portanto, o máximo, para mim, é mais do que suficiente o 2.5 kW. Mas tu, neste momento, se quisesses pôr mais no teu carro, quanto é que, com aquilo que já tens instalado, quanto é que conseguias pôr mais? Ora bem, eu posso perfeitamente pôr aqui uma wallbox de 7.2, por exemplo. Certo. O que é que significa? 3 kW vinham do painel solar e ia buscar o restante à rede. Portanto, isso é sempre possível. Okay? Eu não tenho essa necessidade, portanto, o meu objetivo é otimizar. Certo. Diminuindo custos. Há pouco disseste que o teu objetivo é otimizar e até de preferência seres absolutamente autónomo. Existe ainda a ideia pré-concebida que as pessoas são obrigadas a vender a eletricidade que produzem à rede. Não, Isso foi assim numa fase inicial. Hoje em dia ninguém te obriga, com esta produção que tu tens, a vender à rede. Não. Tu podes ser 100% autónomo sem teres que vender nada à rede e se quiseres vender excedente de produção, podes fazer. Ora bom, no regime legal atual, o que acontece é que nós temos que comunicar, ou pelo menos a empresa que faz a instalação faz isso por nós, neste caso a Solar Energy. O que eles fizeram foi comunicar que esta instalação foi realizada. Fui contactado pela E-Redes no sentido de me trocarem o contador de eletricidade. E porquê a troca deste contador? Porque é preciso um contador que mande a informação da produção que nós estamos a ter. Portanto, os contadores normalmente o que fazem é leem o consumo. Só que agora vai haver corrente em sentido inverso. Claro. Quando a casa não está a precisar e ela está a produzir, a corrente volta para trás. Nós podemos fazer uma coisa que é inscrevermos-nos como produtor doméstico, fazer um contrato com um comercializador de energia e vender a energia excedente a esse produtor consumidor, comercializador de energia. Neste caso concreto, eu nesta fase não estou minimamente preocupado, o que eu faço é mais ou menos um encontro de contas. Portanto, o que a lei diz é que são feitas encontros de contas em termos de produção-consumo em períodos de 15 minutos. Portanto, eu naqueles 15 minutos, se produzir, vamos imaginar, 1 kW e gastei 1 kW, o meu consumo em termos de pagamento ao comercializador de energia é zero. Portanto, se eu produzo consumo no período de 15 minutos, é zero. Certo. Se eu produzi 1,5 e consumi 1, portanto, eu tenho excedente de 500. Eu não recebo nada por esses 500. Certo. Nem acumula para os próximos Porque 15 minutos. não estás a vender. Porque eu não estou a vender, porque senão eu ganhava daqueles 500. Exatamente. Se eu estou a consumir 2,5 e só estou a produzir 1, eu vou ter que pagar à rede 1,5. Ótimo. Vamos então ver os painéis que tens aí? Vamos embora. Como nós estivemos em obras, estes 3 painéis tiveram que ser retirados. Portanto, os painéis que nós temos aqui são estes. Há bocado perguntaste-me a marca, são Trina Solar. Trina Solar. Qual é o tamanho deles? Aproximadamente 2 metros por... não chega a 1 metro, acho eu, de largura. Mas depois, se for necessário, eu posso usar as características. A minha preocupação é que eles fossem painéis de 500 watts, cada um deles. Estes meninos que estão aqui produzem 505. Há de 550, há de 600 e há de 650. Portanto, a minha ideia era, para o espaço que eu tinha, otimizar ao máximo o espaço. Portanto, a área do telhado
como é diminuta, são muitos telhadinhos, mas relativamente pequenos, ocupar, aumentar a produção ao máximo pelo espaço que tinha. Portanto, esta foi a solução que eu arranjei. Trina solar. Para terminar, e antes também, e agradecer desde logo também toda a tua simpatia por me receberes, por nos receberes, a todos nós aqui do canal, podemos ver, já que tu tens estes painéis aqui, para vermos a caixilharia, para as pessoas terem noção de como é que lá em cima as coisas funcionam. Okay. Eu depois vou deixar-vos a fotografia para vocês verem como é que foi montado. Como é que ficam, como é que estão montados? Como é que estão montados, portanto, eles agora estão aqui, mas eles já estiveram lá. Eles para a semana vão voltar lá para cima. Portanto, as pinturas já acabaram. Mas vamos ver as calhas, como é que estavam. Vamos embora. Ora bem, estamos aqui a ver. Explica-me, isto é a caixilharia, não é? Portanto, isso são, no fundo, os suportes dos painéis solares. Como eu vos dizia, tem um cabo preto que vem lá de cima dos outros painéis, que vai ligar em série e depois há de sair daqui um cabo vermelho. Está ali. Portanto, e eles são ligados em série, como aquilo que eu expliquei, duas pilhazinhas que se encostam uma à outra para fazer 3 volts. Portanto, aquilo é o que vai fazer. Portanto, os painéis são agarrados a parte de baixo a esses perfis de alumínio que aí estão e nesses perfis de alumínio só sustentam o painel, mais nada. Tiveste alguma preocupação em termos de peso que o teu telhado tinha que suportar? Não, porque eu tenho vigas de cimento a suportar as telhas. Portanto, e esses prumos que aí se encontram estão a agarrar, por baixo da telha, estão a agarrar nessas vigas de cimento. Muito bem, portanto, até uma instalação bastante simples em termos daquilo que é o projeto final. Eu recomendo que seja feito por técnicos especializados, porque eles fizeram isto em 2 dias, provavelmente se fosse eu a fazer demorava uma semana. Naturalmente. Porque não faço isto e não tenho as ferramentas corretas para fazer, não é? Certo. E nada como profissionais, até porque se algum problema houver, podemos sempre alocar a responsabilidade a quem fez a obra. Exatamente. Naturalmente. Ora bem, José, antes de mais, muito obrigado por nos teres recebido aqui em tua casa, prazer. por nos teres mostrado tudo isto, por nos teres feito estes esclarecimentos que eu julgo que são importantes. Naturalmente que isto não é uma solução para toda a gente. Infelizmente, não é? Não é só questão do preço, mas também porque nem toda a gente tem esta disponibilidade de espaço que é preciso, se bem que eu julgo que já há algumas soluções também para prédios, para condomínios, nem que mais não seja para o próprio condomínio ter eletricidade produzida pelo próprio condomínio para ser utilizado no condomínio, mas tu estás arrependido deste investimento que fizeste até agora? De forma alguma. Então só o facto de eu poder carregar o carro sem custo absolutamente nenhum, e se pensar que daqui a 8 meses o custo vai ser mesmo zero, porque é o período que eu penso que a amortização dos equipamentos ficam realizados. Imaginem o que é vocês poderem ter uma estação de serviço e um posto de petróleo em vossa casa, não é? Em que vocês chegam à vossa casa e abrem a tampa do combustível, puxam da mangueira e metem lá combustível para dentro. Foi aquilo que eu fiz. Tenho um poço de energia em minha casa, que é o sol de todos nós. Ainda por cima aqui nesta zona tão bem localizada. Portanto, o que eu faço aqui é agarrar no sol que está aqui disponibilizado e meto-o para dentro do carro. A ansiedade, como eu vos disse no início, não existe. Tenho todo o tempo do mundo. Eu estou durante o dia a trabalhar, sentado ali ao computador. O carro está aqui parado, está a carregar, sem esforço absolutamente nenhum. Ainda para mais tem a vantagem dos 2.5 kW. Aparentemente não degradam tanto a bateria como os carregamentos em CC, portanto, os carregamentos rápidos. Portanto, não sobreaquece tanto a bateria, portanto não cria efeitos de buraco. O calor é o pior inimigo das baterias, mas isso é assim. Isto vai carregando devagarinho, e lá vamos. Muito bem, uma vez mais, muito obrigado. E já agora, obrigado a vocês que estão aí desse lado. E se por acaso vocês têm algum sistema deste género instalado em vossa casa e que vocês também queiram apresentar deste género ou têm alternativas a este tipo de instalação, deixem um comentário no canal. Se tiverem alguma dúvida para o José, podem deixar aqui um comentário no canal que eu depois encaminho e se o José conseguir responder, muito bem. O objetivo deste vídeo era também mostrar-vos então os outros passos que nós podemos dar naquilo que é a eletrificação, naquilo que é a mobilidade elétrica. Obrigado por estarem desse lado. José, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.